A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as minhas irmãs do grupo Déboras, a nossa irmã Maurita, que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pelo convite de estarmos juntas em mais um propósito de adoração ao nosso Deus. E a palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos 34, do verso 17 em diante, que nos diz assim: O justo clama e o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Que salmo maravilhoso! E ao meditar nesta palavra, o meu coração se alegra. E também eu estava meditando aqui no verso 15 que diz: Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Como é maravilhoso nós sabermos que nosso Deus, Ele nos vê, que Ele nos ouve, que Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. E diante das aflições, Ele também está ali. As aflições que temos enfrentados nos últimos dias têm sido muitas, mas nós sabemos que coisas piores estão para vir sobre a face da terra, porque está se cumprindo a palavra, e breve acontecerá o grande dia, o arrebatamento, aonde o Senhor tirará o seu povo desta terra, e então verdadeiramente não haverá mais aflições, dores, lágrimas. Tudo isso se acabará e tudo se fará novo. A palavra de Deus nos diz assim. Mas o salmista Davi aqui, ele vai nos mostrar através deste salmo que aqueles que buscam um relacionamento com Deus verdadeiro, eles não estão impunes de viver aflições. Mesmo que nós tenhamos fé em Deus, mesmo que nós venhamos andar em momentos a cada dia mais e mais nos posicionando para agradar ao Senhor, haverá em nossas vidas aflições. Jesus, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, ele viveu momentos de aflições sobre esta terra. Ele foi perseguido, caluniado e até sofrer todo aquele processo até a cruz. Todos nós conhecemos bem a história. Foram momentos de aflições. Jesus, ele viveu um momento de aflição tão grande que ele estava ali orando e quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. Ele se vê sozinho e perto está o momento de se cumprir a Escritura. E ele vê os seus discípulos dormindo. Quantas vezes nós estamos vivendo aflições tão tremendas em nossa vida, dias tão difíceis, e quando nos deparamos, olhamos para um lado e para o outro, por muitas vezes não encontramos ninguém para estar juntamente conosco. Por muitas vezes não encontramos uma voz amiga, por muitas vezes as portas estão fechadas, e nos deparamos a dizer: Deus, por que eu estou só? Será que eu vou perecer diante desta situação? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está me ouvindo? O porquê disso que está acontecendo? Mas Davi, ele vai dizer que muitas são a aflição do justo, mas Deus a livra de todas. Deus permitirá em nossas vidas dias difíceis, mas Ele nos ajudará a vencer. Deus não tirou de Jesus aquele processo que ele tinha que enfrentar. Ele permitiu. Houve um momento que Jesus vai dizer: se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia ele volta e diz: que seja feita a tua vontade
e não a minha vontade. Jesus, ele sabia que tinha que enfrentar aqueles momentos para que se cumprisse as Escrituras. Nós também temos que entender que neste mundo passaremos por aflições. Mas a palavra do Senhor diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo porque o Deus que te ouve, o Deus que te vê, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Ele firma os teus passos, Ele te alegra, Ele te cura, Ele te fortalece, Ele diz: não temas. Não temas diante das aflições, porque eu sou Deus que estou no controle de todas as coisas. E estou no controle da tua vida. Aquele que persevera em obediência perante o Senhor, viverá os dias de aflições, mas também viverá os dias de vitória. É diferente do ímpio, que persegue, que faz tantas coisas, tantas atrocidades. Mas quem o livrará daquele grande dia? Quem o justificará? É melhor nós sermos justo ou ímpio? É melhor sermos o justo. É melhor sermos o trigo e não o joio. É melhor andarmos com Cristo, porque sabemos que Ele vai nos ajudar. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, Ele me tirou desta situação. Ele me ajudou, Ele me concedeu estratégia para vencer o inimigo, para vencer os obstáculos, para vencer os gigantes, para vencer os dias nublados. Com confiança nele, com fé nele. Abraão é considerado o pai da fé, mas Abraão também teve os seus dias de aflições. E quem pelejou contra os inimigos? Deus. Quem pelejou contra os perseguidores de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi, de Jesus? Quem é que peleja contra aqueles que se levantam contra a nossa vida para nos aborrecer, para nos perseguir, para nos difamar, para tentar de todas as formas nos destruir? O Senhor. Ele diz lá no livro de Êxodo, quando ele vai falar ali com Moisés e com o povo: olha, estes egípcios que hoje vê, não tornarão mais a vê-los. Aqueles perseguidores não iriam mais persegui-los, porque Deus iria julgar aquela causa. Deus está dizendo hoje para você: confia no Senhor e continua como justo. Continua ligado na videira verdadeira, continua adorando, porque os perseguidores eu tenho observado e no tempo certo eu, Senhor, julga a causa. As situações que muitas vezes nós olhamos e parece impossível diante dos nossos olhos, é possível ao Senhor, porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve. A tua oração tem sido ouvida. As tuas aflições têm sido vistas pelo Senhor. Quem sabe você está vivendo um processo de perseguição, até mesmo dentro do seu lar. Pois a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, aqueles que mais iriam nos perseguir são os de casa. É filho contra pai, pai contra filho, esposo contra esposa e vice-versa. E aí vai acontecendo muitas coisas dentro dos lares. E como é difícil dentro da casa onde é para ter paz, onde é o nosso lugar de descanso, ser um lugar de conflito e de perseguição. Mas lembra que Penina estava dentro da casa perseguindo Ana, mas Ana ela vai orar. E Deus ouve a oração, Deus envia a resposta e honra a vida de Ana. Deus está dizendo para mim e para você, que mesmo diante das perseguições ainda dentro do nosso lar, nós vamos orar, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos honrar, Ele vai nos justificar, porque perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Aquele que se quebranta diante do Senhor, Deus irá honrá-lo. Muitos dizem, aquele que é humilhado será exaltado, mas não é assim. É aquele que se humilha, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que se posiciona diante de Deus com verdade, com sinceridade, este será honrado. Porque Deus observa um coração quebrantado. Davi, quando ele teve as suas falhas, mas o maior de seus processos, quando ele está ali, diante de uma situação tão crítica, Davi, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Purifica as minhas vestes. E ele vai começar a declarar a Deus a sua necessidade através da oração, porque ele está vivendo um momento de aflição. Foi uma situação que ele mesmo procurou, sim, mas como ser humano, todos nós estamos sujeitos a situações assim. É por isso que nós devemos pedir ao Senhor sua misericórdia, para que nós possamos prosseguir, pois nós somos falhos, imperfeitos, e só a misericórdia de Deus para que nós possamos estar de pé. Mas a fé que Davi tinha em Deus era tão grande que fez ele se lembrar que se ele se posicionasse, se ele recorresse ao Senhor neste momento de aflição de sua vida, Deus iria ouvi-lo. E Deus ouviu. Deus cumpriu segundo a sua vontade na vida dele, dentro daquela situação, foi feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, nós não entendemos, mas tudo que o Senhor faz é perfeito e agradável. Muitas vezes não é perfeito e agradável aos meus e aos teus olhos, porque na maioria das vezes nós queremos do nosso jeito. Mas o Senhor, Ele age da forma certa, da maneira correta. O Senhor resgatará a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. O Senhor, Ele quer que eu e você, amados irmãos, irmãs, venhamos todos os dias prosseguir na presença dEle, buscando a Ele, confiando nele. Porque nós estamos aqui nesta terra de passagem. Nós estamos aguardando a vida eterna. E a palavra do Senhor diz que o justo, este terá a vida eterna, mas o ímpio, o injusto, este será condenado. Então vale a pena, muitas vezes, sermos perseguidos por amor de Cristo. Vale a pena sermos caluniados. Vale a pena alguém olhar para mim e para você e nos criticar. E por muitas vezes até choramos e ficamos furiosos com a situação. Mas vale a pena, porque um dia seremos tirados dessa terra. E a palavra do Senhor diz, eis que dos nossos olhos será enxugado todas as lágrimas. Eu quero te dizer neste dia de hoje que você não está só, em meio às aflições você tem um Deus que disse, vou estar contigo todos os dias, não é um dia, não é metade, não é uma semana ou um ano, é todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está aí, comigo e com você, nos livrando do laço do passarinheiro, nos livrando dos perigos, nos livrando do homem perverso, nos livrando de situações. Então precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós queremos tanto algo e o Senhor não está permitindo, e nós precisamos entender se não é o livramento de Deus, porque Deus não nos quer naquele lugar, ou no meio daquelas pessoas, ou dentro desta empresa. Precisamos orar, mesmo em meio às aflições, nunca pare de orar, pois a palavra do Senhor diz, orai sem cessar, porque aquele que ora é ouvido, aquele que clama tem uma resposta. E quando nós olhamos para o céu, sabemos que tem um Deus poderoso lá, que está olhando para nós dizendo,
suporta só mais um pouquinho, como um bom soldado, as boas situações e também as más situações, porque haverá um momento que você não viverá mais aflições, mas estará comigo na Nova Jerusalém. Então nós vamos prosseguir, igreja, atentos, avantes, perseverantes com fé em Cristo, porque nós estamos buscando a vida eterna. Queremos ser salvos e não condenados. Queremos estar com Cristo e não no inferno. Queremos ser mais do que vencedores e não derrotados. Nós não queremos andar conforme o ímpio, mas como o justo. Não queremos nos assentar à mesa aos manjares aonde há perversidade, imoralidade e situações que desagradam a Deus. Mas queremos nos assentar na mesa que lá no Salmo 23 diz: prepararei uma mesa diante dos vossos adversários. Então é essa mesa que nós queremos sentar, a mesa de honra, a mesa que nós vamos nos alegrar, porque o Senhor há de julgar a nossa causa. O ímpio perecerá, mas o justo será salvo, será abençoado. Será justo ou serás ímpio? Prosseguirá fazendo a boa vontade ou seguindo os caminhos do mal? Vamos continuar fazendo o que é certo, plantando boas sementes, fazendo a vontade do Senhor, porque em todos os momentos o Senhor está conosco, livrando nossa vida, nossa família, nos guardando e mostrando quão grande é o amor dele. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.